Bem, vamos ganhar tempo, pessoal. O pessoal que vai chegando aí, depois eu vou postar essa gravação. Hoje mesmo até tô com um novo programa aqui que grava na hora, não espero o Google, o Google grava não, já posto direto. Então, é o seguinte, no naquele canal hoje eu terminei os recortes de um vídeo de 2 horas e meia e tentei coloquei ele em 1 hora só. Tá lá no YouTube, eu vou botar o link pra vocês, tá? E outra coisa também que eu tenho que avisar antes de começar a falar. Ah, tá. Pra gente terminar a equação de segundo grau e por causa de semana passada que eu esqueci que era feriado, nem me liguei que era feriado, né? Amanhã às 15 horas eu vou estar dando uma aula para terminar a equação, para que semana que vem a gente já comece um novo assunto. Então amanhã eu vou botar tudo no mural, mas para quem já tá aqui, amanhã 3 horas, tá? Eu vou botar o link quando for 2h55, 2h58 por aí. Vou botar o link pra, pra vocês. Até que muitos de vocês vão estar em PD, né? Com o professor Wellington, 2 horas, tá? Bem, então hoje em particular eu vou dar exemplos de como se usa a fórmula de Bhaskara. No vídeo que eu botei mais cedo, eu coloquei a demonstração da fórmula de Bhaskara, tá? E no que se consiste essa fórmula de Bhaskara? Mais uma vez, essa fórmula de Bhaskara é só uma fórmula que o nome é dado só no Brasil. Em outro mundo não se usa esse nome, usa técnicas de resolução de equação polinomial de segundo grau. O nome não importa, é só um fato histórico, tá? A fórmula de Bhaskara para resolver a equação do segundo grau consiste em você apenas utilizar o coeficiente A, B e C, tá? Então vamos lembrar quem é o A, B e C. O coeficiente A, ele representa um número que sempre está acompanhando a incógnita elevada ao quadrado. O coeficiente B é um número que está sempre acompanhando a incógnita com expoente 1. E o C é o termo independente, tá? Então a resolução para a fórmula de Bhaskara consiste em você usar o A, o B e o C, tá? E aí, como eu falei no vídeo que eu postei mais cedo, tá lá a demonstração. Eu não vou pedir demonstração em formulário nenhum, também porque não tem cabimento. Se tivesse em sala de aula, talvez, tá? Então, vamos começar a fazer uns 2, 3 exemplos só para localizar o A, B e C, tá? Então, olha só. X quadrado menos 5x menos 6 igual a zero, ok? Então, daqui eu vou tirar que o A é o que acompanha x ao quadrado, é 1. O B é o que acompanha o x, é o menos 5. E o C, que é o termo independente, é o menos 6. Tá? Letra B. X quadrado mais 4x mais 4 igual a zero. Então, o A aqui é 1. O B vale menos 5. E o C vale menos 6, tá? Professor, o A sempre vai ser 1? Não, depende da situação, tá? Nem sempre. Próximo. C é 10x, menos 10x quadrado mais 5x menos 25 igual a zero. Então, o A é igual a menos 10, o B é igual a 5 e o C é igual a menos 25. Então, o primeiro passo para resolver a equação pela fórmula do Bhaskara é você saber quem é o A, quem é o B e quem é o C, tá? E feito isso, a gente vai resolver cada uma dessas equações, tá? E outros exemplos, exclusivamente pela fórmula de Bhaskara. E eu vou, ao final, quando faltar uns 10, 15 minutinhos,
Eu vou relembrar aquelas equações incompletas, né? Quando o C é igual a zero, quando o B é igual a zero, que faz por fatoração, e a outra como se fosse equação do primeiro grau, tirando a raiz quadrada, etc e tal. E vou fazer por Bhaskara para vocês verem que dá o mesmo resultado, porém é aquele lance. Uma você faz mais rápido, utilizando o método, mas vocês vão ver que a fórmula de Bhaskara é aquela que você vai fazendo um passo a passo, tá? E que te dá mais segurança em cada desenvolvimento. Então não vai ter problema nenhum se uma pessoa ficar extremamente viciada em Bhaskara até o final da sua vida ou da escola, tá? Então vamos lá. Vou pegar a primeira equação, se não for essa não tem problema não. É x² mais 5x mais 6 igual a zero. E vamos fazer pela fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é genericamente essa aqui, ó. Vou colocar aqui para a gente lembrar. É x, que é o valor da incógnita que a gente quer descobrir. A gente quer achar o valor de x de modo que esse valor elevado ao quadrado mais 5 vezes esse valor mais 6 dê exatamente zero, tá? E a fórmula de Bhaskara é dado por o valor desconhecido é dado por menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a, tá? Porém, tem livros que já falam para você fazer direto nessa fórmula. Vai substituindo o a, b e c desta fórmula, na fórmula, e calcula. Eu vou sugerir outros livros que eu também gosto de ler, né? Que ele fala que você faça didaticamente. Qual um dos motivos de fazer didaticamente, que é o passo a passo que eu vou ensinar? É quando você chega aqui, ó, nesse mais ou menos, tá? Por quê? Quando eu comecei a falar de equação, né, no dia 24, na semana do dia 24, né? E eu tinha comentado que quando a gente calculava a raiz quadrada de um número é sempre positivo. Porém, quando esse número ele é algébrico, ou seja, quando ele é resposta para uma sentença, para uma equação, também temos que considerar o negativo. Por quê? Todo número negativo elevado ao quadrado dá positivo. Exemplo, menos 2 ao quadrado dá 4. Positivo. A gente sabe que a raiz quadrada de 4 é 2. Porém, o menos 2, quando eleva ao quadrado, dá 4. Então, como resposta para números algébricos, nós temos que considerar a raiz quadrada de um número, porque aquele b ao quadrado menos 4ac é um número, vai dar um número ali, tá? Nós vamos considerar tanto o valor positivo da raiz quadrada desse número, assim como o número negativo, tá? E aí, como o livro ensina didaticamente, essa expressão, a expressão b ao quadrado menos 4ac, ela recebe o nome de delta, que ele é chamado de discriminante, tá? No vídeo que eu postei eu explico melhor que é o delta, mas ao longo que eu for fazendo as continhas aqui, tá? Eu vou revisar o que eu falei no vídeo, tá? Que alguns de vocês devem ter assistido ainda. Então vamos lá. Então qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você identificar o A, o B, perdão, identificar o A, identificar o B e identificar o C. Esse é o primeiro passo. Ok? Segundo passo. Claro, depois que vocês acostumarem a fazer, o primeiro passo é mental já. Aí vocês já pulam para o segundo passo. O segundo passo é calcular o delta, certo? Em que o delta é sempre representado pela expressão b ao quadrado menos 4ac. Ok? Então, o delta é b, 5 ao quadrado,
menos 4, que multiplica o A, que vale 1, e multiplica o B, o C, que vale 6. Então, o delta é 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Então, aqui o delta dá 1, ok? Então, o delta deu 1. Esse é o segundo passo, tá? Vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é você jogar na fórmula de Bhaskara, que fala x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, tá? Porque é a mesma expressão, b ao quadrado menos 4ac. Nós calculamos ela agora, que dá 1. Então, você pode colocar delta dividido por 2a. Tá? 2a é 2 vezes a. Agora, a gente substitui o valor do b, o valor do delta e o valor do a. Tá bom? Bem, uma coisa importante. Esse menos aqui é da fórmula. Caso o valor que acompanha o x for negativo, então você tem que colocar entre parênteses. Então é menos menos o número, tá? Não confundir, porque vamos supor se ali fosse menos 5. Então ali você não é menos 5, tá? Aquele menos b quer dizer o quê? É menos o valor do b. Então por isso que eu recomendo nessa parte vocês sempre terem um cuidado e colocar entre parênteses, independente se o número é positivo ou negativo. Para vocês lembrarem que esse sinal vai trocar o sinal de quem está dentro do parênteses. Ok? Aqui eu boto 1. Então, aqui eu coloco 1. E aqui fica 2 vezes A. Ok? Então agora, ajeitando, eu tenho o x igual a menos com mais menos, menos 5, mais ou menos, raiz quadrada de 1. 1 sobre 2. Gente, desculpa. Vou pegar isso aqui. Tá? E aí, agora a gente vai achar as duas raízes. Ok? Então, a primeira raiz, que é chamada de x1, você pega o menos 5. Tanto faz aqui você escolher o mais ou menos dessa linha aqui. A ordem não vai importar. Dividido por 2. Ok? E aí faz a conta. Menos 5 com menos 5 com mais 1 dá menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então essa aqui é uma resposta da equação. Tá? Deixa eu só... eu escrevo na outra página. E a outra resposta, o x2, é você pegar o menos 5. Se na primeira eu peguei positivo, agora eu pego negativo. Menos 1 dividido por 2. Então fica menos 6 dividido por 2. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então essas são as respostas para a equação do segundo grau. Resposta: o x é igual a menos 2 ou o x é igual a menos 3. O que quer dizer isso? Aí dessa vez eu vou fazer a prova real para você. Então eu tenho x² menos, mais 5x mais 6 igual a 0, significa que quando eu colocar o x, no lugar do x, colocar o menos 2, ou no lugar do x, colocar o menos 3, vai dar exatamente 0. Essa aí eu vou fazer a prova real para vocês verem. É preciso fazer sempre? Não. Porque se você seguir o passo a passo da fórmula de Bhaskara, você vai chegar sempre no resultado correto. Então, só a prova real. Menos 2 ao quadrado. Mais 5 vezes menos 2. Mais 6. Eu quero ver se isso aqui é igual a 0. 4 menos, mais com menos, menos. 5 vezes 2, 10. Mais 6. Bem, 4 mais 6, 10. 10 menos 10, 0. Então, isso aqui vai dar 0.
igual a zero. Ok. Então isso significa que o menos 2 é a raiz. É a resposta para a equação. Vamos fazer agora por 3. Então fica menos 3 ao quadrado mais 5 vezes menos 3 mais 6 igual a zero. Então fica 9 menos 15 mais 6 igual a zero. 9 mais 6, 15. 15 menos 15 dá zero. Então bateu. Então essas são as duas respostas. A solução para esta equação é x igual a menos 2 ou x igual a menos 3. Tá? Essa é a solução. Não importa a ordem que vocês colocam os números. Vou só apagar aqui o negócio aqui. Só. Vou escrever aqui x igual a menos 3. Ou x igual a menos 3. Tá? Então, um outro exemplo. Deixa eu pensar. Ah, tá. X quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. Ok? Então, primeiro passo. Localizo A, B e C. Ó. A é igual a 1. B igual a menos 6. E C é igual a 9. Próximo passo, calcular o delta. O delta é dado pela expressão b ao quadrado menos 4 AC. Delta é igual a... desculpa, abre parênteses. Menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 9. Ok? Então, o delta é menos 36 ao quadrado, menos 6 ao quadrado é 36. Menos 4 vezes 1 vezes 9 dá 36. O delta aqui vai dar zero. Como eu falei, o delta é um número. A gente sabe que tem números positivos, negativos e o zero que é nulo. Tá? Feito isso, vamos lá. A gente vai para a fórmula, completar a fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre o dobro do valor do A. Então, x é igual a menos... Quanto vale o B? Menos 6, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é zero, dividido por 2A. Ou, 2 vezes 1, perdão. 2 vezes 1. Então, x é igual a 36 mais ou menos zero dividido por 2, tá? E aí eu só vou fazer essa conta desse jeito para vocês verem uma coisa. 36 não, 6, perdão. Eu leio o delta ali em cima, tá bom? Então aqui vai ficar, ó. Pego a primeira raiz. Eu sei que deu 6, então faz pegar o mais ou menos zero sobre 2. Então fica 6 menos 2, 3. Vamos para a segunda raiz. 6 menos 0 dividido por 2. É a mesma coisa, 6 dividido por 2, que dá 3. Olha o que acontece aqui. Aconteceu que apareceu o mesmo número duas vezes. E aí, professor, eu tenho que escrever o mesmo número duas vezes? Não, você só vai escrever uma vez, né? Nesse caso, você escreve solução x igual a 3, tá? O próximo passo
Ou próximo passo, desculpa. Próximo exemplo. C. Eu vou fazer esse e vou voltar para fazer uma observação no primeiro, e no segundo e no terceiro exemplo, tá? 2x2 mais x mais 4 igual a 0, ok? Então vamos lá. A é igual a 2. O B é igual a 1. E o C é igual a 4. Então, jogando lá no delta, vai ser b ao quadrado menos 4ac, tá? Aqui é da escola. Tá? Então, b ao quadrado menos 4ac, já vou voltar aqui, só um segundinho. Em que delta é igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 4. Delta é igual a 1 menos 16,32. Então, o delta aqui dá menos 31. Ok. Feito isso, nós vamos continuar na fórmula de Bhaskara. X igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, é x igual a menos, abre parênteses, 1, mais ou menos a raiz quadrada de menos 31 sobre 2 vezes 1. 2 vezes 2, desculpa. Beleza? Então fica ajeitando. X igual a menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de menos 31 sobre 4. Tá? Bem, eu já poderia ter falado o que eu vou falar agora na linha anterior, mas só quis ajeitar. Chegamos a uma situação em que nós temos uma raiz quadrada de um número negativo. E já vimos no primeiro bimestre, né? Outros anos vocês já devem ter visto que nos números reais, não tem como calcular a raiz quadrada de um número negativo. Tem de número positivo. Independente se ele é um número, vai dar uma raiz quadrada exata ou uma raiz quadrada aproximada, tipo raiz quadrada de 2, 1,41, 42, assim vai. Ou, por exemplo, raiz quadrada de 100, que é 10. Mas, por exemplo, raiz quadrada de menos 4, não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo dá menos 4. Porque quando eu multiplico um número por outro, com o mesmo sinal, sempre vai dar positivo. Mais com mais na multiplicação, positivo. Menos com menos na multiplicação, também positivo. Então, nesse caso, você para por aí. Por quê? Porque não há solução. Já que você não consegue resolver, não sabe o resultado da raiz quadrada de menos 31, não existe nos números reais, significa que não tem como mais proceder. Se eu ignorasse ela, tá errado, porque ela tá ali, ela existe, tá? Então, toda vez que a raiz der delta negativo, automaticamente vocês podem parar e escrever que não há solução real. Ou seja, não existe nenhum número, não existe nenhum número real que elevado ao quadrado vai dar menos 31, tá? Isso é impossível. Porque todo número elevado ao quadrado sempre vai ser positivo, tá? Então é o seguinte, antes de passar para outros aleatórios, eu fiz esses 3 de propósito, desculpa, tá? Qual foi o motivo de ter feito essas 3? E vou fazer esse comentário. Eu quero revisar os valores que apareceu pro delta, tá? Apareceu 3 números, 3 tipos de número. Apareceu um número positivo, independente, ele deu 1, poderia ser qualquer outro positivo, deu positivo. No exemplo B, o delta deu 0. E no exemplo aqui, o delta deu negativo. Então, pode acontecer esses 3 tipos de variações do delta. Ele pode ser positivo, negativo ou nulo, tá? Quando eu falo positivo, também inclui as frações, tá, gente?
Poderia dar ali, sei lá, menos 5 oitavos, dependendo dos números, tá? Tudo que vai acontecer com delta depende do A, do B e do C. Mas olhando exclusivamente para o delta, agora eu quero ressaltar isso aqui que é de muita importância e que cai muito em provas, tá? Aqui, o delta foi um número positivo. Mais um, então esse aqui é um número positivo. E, pelas contas aqui, nós fizemos e deu duas raízes distintas, ou seja, duas raízes diferentes. Não importa se as duas são negativas, não importa se as duas são positivas ou uma positiva e negativa. Como eu falei, vai depender muito do caso, tá bom? Então aqui deu duas raízes. Quando o delta deu zero, podemos perceber que aqui o delta zero é o nulo. E aconteceu que as raízes apareceu duas vezes o mesmo número. É o que a gente chama de raiz dupla. Ou seja, a mesma solução aparece duas vezes. Só que lá, na hora de escrever, só vai escrever uma vez, mas sabendo que ela aparece duas vezes. Por isso que eu disse que equação polinomial do segundo grau sempre haverá duas respostas. Só que nesse caso, quando o delta dá zero, essas duas respostas se remete a um único número. Ele aparece duas vezes, tá? A gente chama isso de multiplicidade. Aparece duas vezes. E temos o terceiro caso em que o delta dá negativo. Por o delta dar negativo, aqui, acontece que eu não consigo mais resolver a partir daqui. Então não há solução dentro dos números reais. Quando vocês chegarem, né, Deus quiser, no terceiro ano do ensino médio, vocês vão ver que a partir daí tem mais solução. Mas é um outro número, é um outro tipo de número, que é chamado de números complexos, ou números imaginários, que é representado pela letra I. Mas eu não vou entrar nele agora para não confundir a cabeça de vocês, tá? Até mesmo porque tem umas regrinhas com número imaginário, tá? Então, para fazer um pequeno resumo, se o delta ele for um número maior do que zero, ou seja, se ele for um número positivo, isso implica dizer que você vai ter duas raízes reais, ou seja, dois números reais, e distintos, ou seja, uma diferente da outra. Ok? Se o delta for igual a zero, ou seja, se o delta for nulo, acontece que eu vou ter apenas uma raiz dupla e real, número real, tá? Tem uma raiz dupla. O número vai aparecer duas vezes, mas só na resposta só coloca uma. E se o delta for menor do que zero, ou seja, se for um número negativo, a gente vai dizer que não há solução real. Ok? Então, essas são as três características do delta, que recebe o nome de discriminante. A partir do valor numérico que o delta é representado, eu já posso afirmar as características das raízes. Se vão ser duas raízes distintas, se vai ser uma raiz dupla ou se não vai ter solução. A partir do número que eu encontro no delta, tá bom? Então, por isso que muitos livros recomenda que você ensine desta forma, né? Começa pelo delta, que representa a expressão b ao quadrado menos 4ac, porque você pode fazer essas observações, tá? Mas também não tem nada de errado alguém já querer jogar já na fórmula direta, tá? Vai dar a mesma coisa. Ok? Então agora a gente vai começar a fazer mais exemplos aleatórios, tá? Se alguém no meio, alguém tiver alguma dúvida, abre o áudio aí, se tiver à vontade, pergunta que eu
faço e refaço algumas daí. Então vamos lá. M ao quadrado menos 8m mais 15 igual a 0. Ok? Então vamos começar por esse. Então, o A vale 1, o B vale menos 8 e o C vale 15. Feito isso, vamos jogar no delta. Delta, representado pela expressão, representa a expressão B ao quadrado menos 4ac. Então agora a gente vai substituindo. Delta é igual a menos 8 ao quadrado, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 15. Bem, para quem está se perguntando, esse 4 aqui é da fórmula, tá? No vídeo que eu publiquei hoje, eu mostro de onde vem esse 4 aqui. Então aqui, delta é 64 menos 4 vezes 1, 4, vezes 15, 60. Então aqui o delta dá 4. Opa, ó, delta deu positivo. Então já vou afirmar. Vai ter duas raízes reais. Quais são? Não sei. Mas sei que vai ter duas raízes reais e distintas. Então, feito isso, continuemos aqui no x, que é representado por menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. É claro que muitos exemplos que vocês vão ver hoje podem vir em livros. Todos eles, a maioria, vai dar com delta que tem raiz quadrada positiva. Mas é claro, professor, o que eu faço se o delta não tiver raiz quadrada exata, tá, gente? Então, muitos podem perguntar, professor, o que eu faço quando o delta não tem raiz quadrada exata? Eu vou fazer um exemplo hoje também para contemplar isso, tá? Então, agora, substituindo cada valor no seu lugar. Menos 8, mais ou menos a raiz quadrada do número 4, dividido por 2 vezes 1. Então fica, ó, x é igual menos com menos mais, então dá 8, mais ou menos 2, dividido por 2. Feito isso, eu abro duas ramificações, o x1 e o x2, tá? Vou tirar essa barra de ferramenta. Tá? Obrigado. Então aqui eu pego 8. Como eu falei, tanto faz você pegar o mais ou menos de primeira, não vai mudar em nada. 8 menos 2, 6. E 6 dividido por 2, 3. Então aqui é uma das respostas. Outra resposta, 8 mais 2 dividido por 2. Então vai dar 10 dividido por 2 é igual a 5. Então a solução é x igual a 5 ou x igual a 3. Então as duas... X não, gente. Agora eu peço perdão para vocês, tá? Eu falei que é o vício. Eu estou trabalhando com a letra M, então quem entra aqui é a letra M. Eu quero fazer com outras letras para vocês não ficarem viciados com X, porque às vezes quando muda, né? Quando muda, confunde muito. Principalmente quando vocês devem estar vendo física agora, não sei, química, com a professora de ciência, né? E aí você vê que são equações, mas que mudam as letras, né? Tipo, equação da velocidade. Delta S é igual a delta T, Vm, velocidade média, é igual a delta S sobre delta T, essas coisinhas, né? Ou se vão vir ainda, eu não sei, não lembro. Qual é a parte do bimestre que vocês veem essas noções de física, tá? E como outras fórmulas também que tem para física. Que usam outras letras, mas são incógnitas, tá? Ali só foi um erro meu que eu botei X, é porque é o costume mesmo. Tá? Então, o M pode ser 3 ou o M pode ser 5. Bom? Vamos mais ao... Aqui. Oh, só botei 10 páginas.
Tem mais umas aqui. Letra E. 5a ao quadrado menos 2a mais 1, por exemplo. Tá? Igual a zero. Professor, mas você falou que o A é o valor que acompanha. Sim, a letra A, naquela representação genérica de uma equação, né? Ela é um número. Mas nesse caso, o A aí é uma incógnita. Então, esse aí eu também queria colocar para também não ficar viciado que, professor, se o A, B e C são usados lá, então não pode ter uma equação em que o A, B e C é incógnita. Não, existe. Tá? Tá aí. É uma delas. É só para não confundir, porque às vezes fica tão viciado em X, Y, Z, ou qualquer outra letra assim, a no final do alfabeto, quando coloca letras e quando você começa a ver a matéria, que elas têm uma representação, né, genérica, aí, ué, professor, qual é o A, quem é o B, quem é o C, né? Pode dar essa confusão. Então vamos lá. Quem é o A? O A, no caso, aqui, esse A aqui, eu tô falando do termo, do número que acompanha a incógnita ao quadrado. Então aqui é o 5. O B é igual a menos 2. E o C é igual a 1. Ok? Então, jogando aqui no delta, vai ser menos 2 ao quadrado, ok? Menos 4, que multiplica 5, que multiplica 1. Então, delta é menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20, vezes 1, 20. Delta deu menos 16. Opa! Delta negativo, acabou, não faço nada. Resposta, não há solução real. Não precisa nem botar o X igual, no caso seria A, mais ou menos, né? Não precisa, tá bom? Então não há solução real, porque o delta é negativo. Bem, vou fazer essa aqui agora, é a F, eu acho. Tudo bem, a letra se eu fizer 2 vezes não tem problema. Vou fazer uma agora em que o delta vai dar positivo, tá? Mas o delta não tem raiz quadrada exata. Bom? Então vamos lá. Y ao quadrado mais 6y mais 1. Ok? Igual a zero. Então fica lá. O A vale 1. O B vale 6. E o C vale 1. Ok? E aqui, vamos para o delta. Delta é igual a 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. Ok? Então, delta é igual a 36 menos 4. Então, o delta aqui dá 32. Ok? É positivo. Eu sei que tem duas raízes reais. Então vamos lá. Y é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do valor do delta, dividido por 2a. Então, o y é igual a menos, abre parênteses, 6, mais ou menos a raiz quadrada de 32 sobre 2 vezes 1. Então fica y é igual a menos 6, mais ou menos raiz quadrada de 32 sobre 2. Bem, como raiz quadrada de 32 não é um número racional, é um número irracional, né? Há dois modos de fazer. O modo assim, o inicial é só você separar a expressão positiva da expressão negativa. Ou seja, seria pegar y1
é igual a menos 6, tanto faz ser mais ou menos, raiz quadrada de 32 dividido por 2. Então essa aqui é uma resposta. É um número absurdo, assim, olhando para ele? É, mas é um número. Embora a gente não saiba a raiz quadrada de 32, se calculado, arredondado, essas coisas, isso aí é um número, tá? E a outra é só pegar a parte negativa. Menos 6 menos 32 dividido por 2. Então esse aqui é um exemplo em que você tem um delta positivo, porém você não tem uma raiz quadrada exata. Para isso você deixa essa raiz quadrada do número, né, do número que é irracional, representado, tá bom? É assim que se faz, tá? Porém, aqui vai uma observação. No primeiro bimestre, quando estávamos vendo, por exemplo, raiz quadrada de 32, e que fazia aquele processo de fatoração. Dá 2, 6, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. E como é raiz quadrada, a gente formava pares, né? Então vai ser um par de 2 aqui, um par de 2 aqui. Então esses dois fica fora da raiz. E o que sobrou fica dentro da raiz. Então, raiz quadrada de 32, reescrevendo, é a mesma coisa que colocar o quê? 4 raiz quadrada de 2. E algumas provas, quando cai exatamente essas raízes que não tem número exato, ele sempre tende a colocar na resposta outro jeito de escrevê-la, ou seja, reescrever esse número de uma forma mais simples, em que você tem que fatorar o número, e se a raiz quadrada, os pares de números iguais ficam fora das raízes, e os demais números que não formam pares ficam dentro das raízes, e todo mundo se multiplica. Os de fora se multiplica com o de fora, repete a raiz, e os de dentro se multiplica com quem de dentro. Ou seja, nesse exemplo que eu acabei de fazer agora, é 100% de garantia que se fosse numa prova, né, y é igual y é igual menos 6 mais ou menos raiz quadrada de 32 sobre 2, não estaria assim no gabarito. Estaria assim. Eles reescreveriam o 32 como essa expressão, 4 raiz quadrada de 2. Então ficaria assim, ó. Menos 6, mais ou menos 4 raiz quadrada de 2, dividido por 2. Porém, não acaba aí. Por quê? Porque o 6, o 4 e o 2, cada um deles dá para dividir por 2, ó. Posso pegar esse e dividir por 2, posso pegar esse e dividir por 2, posso pegar esse e dividir por 2 naturalmente. Porque cada um deles ali é par. Então posso dividir por 2. E a resposta final que estaria no gabarito seria essa aqui, ó. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então aqui entra o menos 3. Mais ou menos 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Não preciso colocar 1 aqui. Então estaria assim, ó, em uma prova de gabarito. y1 é menos 3. Tanto faz um mais ou menos, não importa. 2 raiz de 2. O y2 é igual a menos 3 menos 2 raiz de 3. Eu aposto... Oh, raiz de 2, desculpa. Eu aposto 100% que é assim que estaria num gabarito de prova. Tá? Porque aí eles estão querendo verificar se você sabe a manipulação de números que não tem raiz exata. Tá? Mas é claro, no formulário não tem nada disso. Tá bem simples, tá? Para fazer a fórmula de Bhaskara tranquilo. Tá? E
tá tudo assim, tá tudo certinho. Mas tô falando que há questões que quando o delta dá um número que não tem raiz quadrada exata, isso vai acontecer, tá? Então, para a gente terminar a aula, eu vou fazer 2 exemplos aqui, ou 3 se der tempo, com equações incompletas, mas usando o Bhaskara, para vocês verem que vai dar a mesma coisa, tá? Então, olha só, vou pegar a primeira equação incompleta. X² menos 4x igual a 0. Em que aqui o c vale 0, ok? Então, na fórmula de Bhaskara, no lugar do c, você tem que colocar o 0, tá bom? Então, antes, vamos lá. Como eu resolvo uma equação incompleta, em que eu só tenho a e b, sem usar a fórmula de Bhaskara? Vai usar aquela fatoração, fator em comum. Então, você vai olhar nas parcelas quais são os fatores comuns. Nesse caso aqui é o x, porque aqui x² é a mesma coisa que x vezes x. Então, uma vez o x vai para fora, vezes, abre parênteses. Quem sobra? X e menos 4, igual a 0, ok? Feito isso, eu tenho aqui 2 números que a multiplicação tem que dar 0. Para a multiplicação de 2 números dar 0, pelo menos um deles tem que ser 0. Ou seja, o primeiro fator, que é x, tem que ser 0. Ou o segundo fator, que é x menos 4, também tem que ser 0. Aí, resolvendo a equação do primeiro grau, temos que x é igual a 4. Ok? Então, aqui, ó, 0 e 4. Então, essas são as soluções. Irei fazer essa mesma equação, só que agora usando a fórmula de Bhaskara, tá? Para vocês verem que vai dar o mesmo resultado. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que vocês podem ter alternativas para não ficar tão viciado em Bhaskara, tá? Mas se Bhaskara foi o meio que você se adaptou, aprendeu e ficou de boa, não tem problema usar Bhaskara pelo resto da sua vida na escola, não. Não é vergonha nenhum, tá bom? Então vamos lá. O A vale 1, o B vale menos 4 e o C vale 0. Então vamos lá. Delta é igual a menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 0. Então, o delta aqui dá 16. Por quê? Isso aqui tudo vai dar 0. Então, nem preciso colocar. Então, delta deu 16. Ora, delta deu um número positivo, significa que deu o quê? Significa o quê? Que eu vou ter 2 raízes reais e distintas. Tá? Então, agora continuando. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Ok? Então, vamos lá. X é igual a menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 16 sobre 1. Desculpa, sobre 2 vezes 1. Feito isso, ajeitando, x é igual a 4, mais ou menos 4, dividido por 2. Feito isso, eu abro 2 ramificações. O x1 é 4, não importa se é mais ou menos, não vai interferir em nada, sobre 2. Aqui vai dar 8 dividido por 2, que dá 4. A primeira raiz. A segunda vai ser 4 menos 4 dividido por 2. 4 menos 4 dá 0. 0 dividido por 2 dá 0. Pronto. As mesmas respostas que eu fiz no exemplo de cima. Tá? Então, isso acontece. Oi. É porque o valor do B é menos 4. Aqui, ó. O valor do B, que eu vou sublinhar agora de vermelho aqui, ó. O B é esse cara aqui, ó, que acompanha a incógnita com o expoente 1 aqui.
Nada. Então vocês podem ver que o Bhaskara é o seguro, né? É aquela que você vai fazendo passo a passo, etc e tal. Mas para ganhar tempo, para as equações incompletas, você pode fazer. Mas como eu falei, não importa. O método que você sentir mais seguro para fazer a equação do polinomial de segundo grau, faça, não tem problema nenhum, tá? Eu comecei por Bhaskara, né? E depois que quando eu aprendi a fatorar aqueles trinômios quadrados perfeitos, etc e tal, é aí que eu esqueci Bhaskara. Mas às vezes quando a mente prende, Bhaskara é a solução. E a outra aqui, pra gente terminar, é quando B igual a zero. Ou seja, tá? Fazer uma bem simples aqui. S ao quadrado menos 4 igual a zero. Aqui a gente sabe que o B vale zero. Então, do modo rápido, como se resolve quando só tem o A e o B? O A e o C. Você vai jogar o C para o outro lado. Então fica 4. Isso aqui implica que eu depois tenho que tirar a raiz quadrada do número 4. Que é exatamente mais ou menos 2. Ok? Então essa é o jeito rápido. Vamos fazer por Bhaskara essa mesma equação. Tá? Então vamos lá. O A vale 1, o B vale 0 e o C vale 4. Ok? Então, delta. Aí não vou escrever de novo a expressão não, tá, gente? Já vou colocar os valores já. 0 ao quadrado, que é o B, menos 4 da fórmula, vezes 1, vezes 4. Ou vezes menos 4, perdão, aqui, ó. Aí, como o C é negativo, ou se o A fosse negativo, eu recomendo que vocês também coloquem entre parênteses. Por quê? O menos da fórmula, quando multiplicado com esse menos aqui, vai ser mais, né? Então aqui, ó, delta é igual a 0, menos com menos mais, 4 vezes 4, 16. Então o delta deu exatamente 16, tá bom? Gente, mera coincidência, tá? O delta tá dando 16. Então agora a gente vai lá para a fórmula, né? Que S é igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Ok? Então fica, ó, S é igual a menos 0, não preciso botar em parênteses que 0 é neutro mesmo, né? Mais ou menos a raiz quadrada de 16 dividido por 2 vezes 1. Então, o S é menos 0, isso aqui não preciso mais colocar, vai dar sempre 0. Mais ou menos, raiz quadrada de 16, 4, dividido por 2. Feito isso, eu abro duas ramificações. Primeiro, eu pego o 4 positivo, divido por 2, dá 2. Segundo, eu pego agora o 4 negativo, divido por 2, que dá menos 2. Aqui as respostas. Que é a mesma coisa daqui de cima. Tudo bem? Então, essa aí que eu queria mostrar para vocês. E também tem um caso na equação incompleta desse tipo, em que B igual a 0, em que o delta dá negativo, tá? Que é o último exemplo da aula de hoje. Em que vai ter o A, vai ter o C, vai ter o B é 0. Mas quando eu chegar no delta, o delta vai dar negativo. E aí não tem raiz quadrada de número negativo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só botar mais uma página aqui. Não. Só fiz besteira aqui. Então, aqui para terminar. Aqui vai, vamos lá. X quadrado mais 4 igual a 0. Então, B aqui vale 0. Então, aqui vai ser x quadrado igual a menos 4. Tirando a raiz quadrada, x é igual a raiz quadrada de menos 4. Opa, não há solução real. A gente já sabe. Agora, fazer a mesma coisa por delta, que vocês vão ver que o delta também vai dar errado. Bom, vai dar negativo. Então, vamos lá. Delta é... o B vale 0. Então, 0 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 4.
Então o delta aqui vai dar menos 16. Pronto, daqui não precisa fazer mais nada. Não há solução. Claro que nesse caso aí, tanto faz como tanto fez, a resposta vai sair rápido e não tem solução.